Ajuste de contas esta semana na Auto Europa em Palmela. Este foi um programa gravado antes de ter rebentado o escândalo que envolveu a Volkswagen quanto à manipulação de gases poluentes. Daí que a pergunta não conste da entrevista. A Auto Europa tem recusado qualquer responsabilidade nesta matéria, visto os motores serem apenas montados e não produzidos nesta unidade em Portugal. A fábrica não baixou o ritmo de produção nos últimos meses e o investimento de 700 milhões de euros, previstos até 2018, é mesmo para manter. A TVI sabe que o novo modelo a produzir na Auto Europa é um SUV de médio porte, para já destinado ao mercado europeu e de grande volume de consumo, o que deverá levar a fábrica portuguesa a passar dos atuais 100 mil para mais de 200 mil carros produzidos por ano. Também por estes dias se ficou a saber que o CEO da fábrica, António Melo Pires, vai para vice-presidente da Volkswagen na América do Sul. Vamos a um ajuste de contas na Auto Europa. Como diria Milan Kundera, aqui celebra-se a maior invenção do homem moderno, o automóvel. Estamos na Volkswagen Auto Europa, mais de 100 mil carros são aqui produzidos ao longo do ano, o que dá uma média de 300 automóveis por dia, montados, pintados, verificados e prontos para embarcar aqui perto de Palmela, no Porto de Setúbal, de Portugal rumo ao mundo. Na verdade, em cada 100 carros produzidos, 99 são exportados. Alemanha, China e Reino Unido são os principais mercados. Todo o carro é aqui feito, o chassi, as portas, o cockpit, desde a bobina de aço até ao carro na forma final como o conhecemos, tudo aqui na Auto Europa é produzido e montado. E os detalhes são levados ao extremo. Os carros são testados aqui mesmo, numa pista dentro do espaço da fábrica. Pode haver um barulho, uma luz que acenda, tudo para que o controle de qualidade seja absoluto. É sem dúvida uma prática onerosa, mas que garante o máximo de qualidade e garante também que, na realidade, esta fábrica da Auto Europa está entre as mais competitivas fábricas do grupo Volkswagen. E reparem como tudo está mecanizado, tudo está organizado e, na verdade, só uma linha altamente organizada pode permitir-se isto, toda esta sincronização que faz com que esta uma das fábricas mais bem organizadas e também das mais competitivas de todo o mundo, Volkswagen. Os detalhes são levados ao máximo pormenor e são estudados a fundo, por forma a que cada trabalhador seja o mais produtivo possível. Vou dar um exemplo concreto. Até os passos que cada trabalhador é obrigado a dar para montar cada uma das peças que compõem um carro que, vale a pena dizer, começa a ser montado aqui mesmo nesta linha de montagem, numa simples bobina de aço e que depois termina com toda esta estrutura final que nós conhecemos. Até os passos que cada trabalhador dá são estudados ao pormenor, porque tudo isto é multiplicado por milhares de carros, dezenas de dias, centenas de horas de trabalho e no final do ano representa uma grande diferença em termos de produtividade. Um último pormenor que vale a pena falar: este meu anel e também este relógio que está tapado não é por acaso, é que um simples toque aqui na zona da pintura ou mesmo na zona do interior que ainda está a ser montada significaria que este automóvel teria que sair da linha de montagem e voltar praticamente à estaca zero, simplesmente porque houve um risco ou um determinado rasgão onde não deveria ter lugar. Faz agora 20 anos que o primeiro modelo foi aqui produzido na Auto Europa. Um dos segredos da longevidade e competitividade desta fábrica em Palmela tem precisamente a ver com o capital humano acumulado em 2 décadas. Dos 3.563 trabalhadores que aqui trabalham em turnos de 8 horas, 2 em cada 3 estão desde o primeiro dia
o que significa anos de evolução, anos de acompanhamento de toda uma inovação tecnológica que esta fábrica foi recebendo, bem como uma capacidade de adaptação a novos veículos. Tudo começou há 20 anos com um Charan. Hoje em dia a Auto Europa produz 4 modelos. Há quem diga que o modelo de gestão em que a Comissão de Trabalhadores e a Administração estão em permanente contacto e comunicação é sem dúvida um dos segredos do sucesso, bem como um padrão flexível em que tempos de trabalho vão alternando conforme as necessidades de produção da própria fábrica, lado a lado com tempos de formação. A Auto Europa orgulha-se de não ter despedido um único trabalhador, mesmo quando as encomendas caíram a pico no início da crise em 2007. Mas está na altura de aproveitar este modelo que vai agora para testes na pista. E enquanto os testes são feitos, nós vamos testar o CEO da Auto Europa e fazer com ele, naturalmente, aquilo que este programa diz e tem como título um ajuste de cotas. Olá, engenheiro António Melo Pires. A que é que se deve o sucesso desta fábrica? Aos baixos salários normalmente pagos em Portugal ou uma boa inovação e adaptabilidade dos trabalhadores portugueses a um mundo cada vez mais global e competitivo? Bem, nós aqui não temos baixos salários. Temos um salário médio acima dos 1.400 euros e não temos salários mínimos, nem poderíamos ter, porque a qualificação exigida para fazer este tipo de trabalho é muito elevada e exige muitas horas de formação, portanto temos que remunerar convenientemente os nossos empregados. O que de facto faz o sucesso desta fábrica, voltando à sua pergunta, é que nós conseguimos, nestes últimos 20 anos, ultrapassarmos todas as crises que o mercado mundial teve, e isso deve-se à flexibilidade e à capacidade de inovação que o nosso sistema e os nossos trabalhadores têm. Essa flexibilidade que falou, para além da inovação, está também muito ligada a uma boa relação entre a Administração e a Comissão de Trabalhadores. É um exemplo que o país deveria seguir, sobretudo nos últimos anos, vimos um país e uma economia muito marcada pela contestação. Essa ligação é fundamental? Eu diria que é fundamental, não pode ser só reduzida essa capacidade de comunicação entre a Administração e Comissão de Trabalhadores, mas faz parte de um conjunto de uma cultura interna que propicia que todo o sistema funcione em uníssono e que as tensões não sejam geradas antecipadamente. Ainda assim, esta é uma fábrica que tem uma idade média por trabalhador de 42 anos. É uma situação que o preocupa? Obviamente que é uma situação que preocupa. O trabalho em linha é um trabalho difícil e nós temos sempre a preocupação de não provocar lesões aos trabalhadores ao longo do tempo, que depois o vão impossibilitar de desempenhar a sua função convenientemente. E temos investido muito em termos ergonómicos e em termos de ergonomia do posto de trabalho e de condições de trabalho para evitar que as pessoas com mais alguma idade tenham problemas pelo facto de terem a desempenhar o seu trabalho. E incentivam não só esses conselhos de ergonomia, mas também uma boa alimentação, uma vida mais saudável. Como toda a população portuguesa, nós também temos um problema de excesso de peso. À medida que a idade vai avançando, a tendência é de aumentar peso. E o peso não traz saúde, sobretudo o peso para pessoas que têm que ter capacidade de movimentação, traz normalmente potencial de lesão. E, portanto, também é uma área onde nós temos atuado, que é incentivar as pessoas a manterem a saúde, através da alimentação, através do exercício físico e, sobretudo, através da monitorização da saúde. Nós instituímos no ano passado testes médicos, check-ups a todos os trabalhadores, uma vez por ano, de uma forma bastante extensiva. Os testes são bastante... E os trabalhadores estão sensíveis a esse problema? Estão abertos a cooperarem, digamos? Muitos sim. Obviamente que há uma cultura por trás que é necessário mudar. A cultura de comer demasiado, ou comer mal, ou não fazer exercício físico, é uma coisa que tem que ser alterada a pouco e pouco. É necessário convencer as pessoas que, de facto, é uma vantagem para eles tomarem conta da sua própria saúde. 677 milhões de euros é quanto vão ser investidos ao longo dos próximos 3 anos, até 2018. Significa que esse é um atestado de compromisso de estabilidade para esta fábrica, é um atestado de confiança para os próximos 10 anos de uma Volkswagen Auto Europa em Portugal.
Eu costumo dizer que a Auto Europa não tem prazo de validade, portanto, não colocaria horizonte temporal para a Auto Europa. Relativamente à primeira pergunta, obviamente que é um sinal claro de confiança na fábrica, nas suas capacidades, nas nossas vantagens e temos o futuro assegurado nos próximos anos. Vamos ter muito trabalho e muita coisa que fazer. Mas porquê costuma dizer que a Auto Europa não tem prazo de validade? Porque a Auto Europa tem a capacidade de se reinventar e, portanto, quaisquer que sejam as alterações a nível do mercado e de condições a nível mundial, nós teremos sempre possibilidade de nos reinventarmos e sermos constantemente competitivos. É essa a nossa grande vantagem. Mas ao longo dos últimos 20 anos ficou sempre a ideia de ser uma fábrica sob pressão, de poder ser deslocalizada, de perder modelos para outras fábricas concorrentes e a partir daí também perder a sua essência, o seu sentido de existência. É um facto. É necessário ver isso no contexto das alterações da economia mundial nos últimos anos. Nós sofremos a primeira deslocalização para leste no ano 2000, no início de 2000. Sofremos uma segunda deslocalização para o Oriente, para a China, mais recentemente, e passámos um mau bocado. Mas ainda cá estão. Ainda cá estamos. E estamos bem. Portanto, é sinal que conseguimos ultrapassar a crise. Significa que o próximo modelo aqui a ser feito vai ser um modelo híbrido? Não necessariamente. Repare, de acordo com as regras da União Europeia, as emissões vão ter que baixar até um nível zero num futuro relativamente próximo. E isso vai obrigar os construtores a introduzirem na frota modelos híbridos ou modelos completamente elétricos. Isso significa que os próximos 2 ou 3 modelos que sejam construídos aqui, é para isso que houve esse investimento? Há ideias para novos modelos? Que modelo é que vai ser construído? O modelo está determinado, não é público, nem vai ser divulgado nos próximos tempos. É segredo industrial? É segredo industrial, exatamente. O que não é segredo é que estamos a passar por um momento de eleições, estamos num tempo em que Portugal vai enfrentar um novo ciclo político. Que lições é que os políticos deveriam retirar-se dos empresários e da economia real? Olha, a primeira coisa é que a política não se deve meter na economia. A economia deve funcionar de forma autónoma. O Estado, na minha opinião, está lá para ajudar a economia e não para interferir na economia. Portanto, isso eu acho que é fundamental, mas, sobretudo, a garantia de uma estabilidade fiscal que é importantíssima hoje em dia, sobretudo na Europa, que as empresas, quando investem, têm um horizonte de longo prazo e, para isso, necessitam de saber com o que é que contam, e isso já foi discutido amplamente em vários fóruns. Fundamental, de facto, é ter uma vantagem fiscal, mas, sobretudo, estabilidade fiscal. E, portanto, era importante ter um governo estável e de maioria parlamentar, isso, como claro, diz o Presidente da República? Sem dúvida nenhuma, que isso é importantíssimo. António Melo Pires, muito obrigado. Vamos continuar a conhecer a fábrica, vamos olhando para aquilo que é este imenso mundo de construção automóvel. Os números da Auto Europa falam por si. Esta fábrica pesa 3,7% no total das exportações. Já foi mais importante, chegou a pesar 12% em 1996 e 1997. Foi um autêntico boom quando começou há 20 anos, provavelmente sem estes robôs tão avançados. Em 2014, o ano passado, foram aqui produzidos 102.250 veículos contra 91.200 em 2013, um aumento de 12%. O volume de faturação e de vendas foi de 1.784 milhões de euros, o que está ainda longe do melhor resultado que teve lugar em 2001. Foi o melhor resultado de sempre, 2.273 milhões de euros. Isto no ano que aqui foram produzidos 140 mil veículos. O impacto de toda esta produção, de toda a Auto Europa na economia portuguesa, no PIB português, é agora de 1%. Chegou a ser de 2% em 97 e em 98, mas vale a pena dizer que foi mais a economia que se diversificou e que cresceu, e não tanto esta fábrica que perdeu capacidade de produção. Essa tem-se mantido estável ao longo dos últimos anos. Portugal, vale a pena dizê-lo,
ficou menos dependente, digamos, da Auto Europa, mas o mesmo não podemos dizer das dezenas de empresas fornecedoras desta unidade de produção que dependem muito da Volkswagen Auto Europa. 60% de tudo aquilo que é aqui montado, robotizado, produzido, é comprado em Portugal, o que significa uma importância indireta fortíssima, tanto em termos de emprego como em termos de valor para uma economia portuguesa cada vez mais avançada. António, eu sei que gosta de conversar com os trabalhadores desta Volkswagen Auto Europa. Gente que começou consigo há 20 anos a trabalhar aqui. O próprio António foi diretor desta linha de produção. Isto significa que toda esta experiência dá-lhe uma visão mais holística da própria fábrica, é importante para a sua gestão? É importante obter informação em primeira mão, não só do produto, mas também da forma como as pessoas se estão a sentir. E gosta que os trabalhadores o tratem por tu? Sim, o ambiente aqui é muito informal. Sobretudo as pessoas que já nos conhecemos há 20 anos e que entramos juntos, fizemos formação juntos, tem um tratamento muito informal, não tem barreiras. E é importante essa experiência de fazer vários locais ao longo da carreira dentro da própria fábrica para depois ter uma visão global mais assertiva? É importantíssimo, porque de outra forma não se compreende como é que o produto chega ao final, não é? Portanto, é importantíssimo conhecer ao detalhe todos os passos do processo. Não é apenas uma questão de gestão, é técnica também, saber que naquela linha passa-se assim, naquela outra linha vai-se fazer daquela maneira. Exatamente, um carro é um produto muito complexo e desde a entrada da chapa em bobine até o carro sair sobre rodas, há um processo muito complexo pelo meio. E é necessário, é importantíssimo conhecer todos esses passos do processo, não só por uma questão de garantia do produto, mas também por uma questão de otimização e de melhoria da produtividade. O António é o primeiro CEO da Auto Europa português. Isso traz-lhe vantagens num grupo alemão ou sente que os níveis de confiança ou desconfiança não são os mesmos? Não tem diferença nenhuma. Dentro do grupo alemão, por acaso, não há nas fábricas muitos nacionais. Tanto quanto sei, existem 2 hoje colocados nas fábricas. Mas o grupo alemão hoje, a Volkswagen é um grupo internacional que tem managers de muitas nacionalidades e que só por acaso é que não há mais nacionais nas fábricas. Relativamente às decisões que toma aqui todos os dias, há uma coisa que me impressiona numa fábrica como esta. Durante a manhã, os trabalhadores num turno de 8 horas têm 7 minutos de pausa, meia hora depois para o almoço, 7 minutos de pausa à tarde, de 3 em 3 horas trocam de função para quebrar a rotina. As pessoas que trabalham nos serviços não têm ideia do que é trabalhar numa fábrica assim? Eventualmente não. Como já lhe disse, um sistema muito complexo, mas que funciona de uma forma muito disciplinada e integrada. E, de facto, é um trabalho que é muito especializado, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar que qualquer pessoa pode fazer este trabalho. Por trás deste trabalho existem muitas e muitas horas de formação e de treino até se conseguir chegar a esta situação. Relativamente àquilo que é a sua forma de gerir, tem algum guru que o inspirou? Tem algum manual que gosta de ler? Algum livro especial que o marcou em termos de gestão? É assim, ao longo da carreira nós vamos aprendendo com várias pessoas. Uma das vantagens desta empresa é que a exposição à internacionalização e às diferentes culturas é muito grande. Ou seja, nós contactamos com empresas de várias nacionalidades, com pessoas com culturas completamente diferentes em termos de cultura empresarial e, portanto, isso vai-nos construindo o nosso saber ao longo dos anos. Mas, obviamente, aquilo que mais nos orienta hoje em dia é a literatura de origem japonesa, sobretudo naquilo que diz respeito a teorias de manufatura, o Kaizen,
todo o sistema de produção que foi inventado pela Toyota há uns anos atrás. Mesmo num grupo alemão, essa teoria japonesa é importante? Exatamente, mesmo no grupo alemão. E não só. Hoje em dia, praticamente todos os construtores, não só automóveis, têm por base a filosofia do Manufacturing Lean, inspirado no Kaizen. E, portanto, isso hoje em dia é quase uma prática generalizada a nível mundial. Do ponto de vista das decisões, qual foi a decisão mais difícil que alguma vez tomou aqui? Bem, decisões difíceis existem todos os dias. É difícil de dizer qual foi a mais difícil. Nós enfrentámos uma situação bastante difícil há 3 anos atrás, derivado à crise nos mercados. Tínhamos um excesso de quase 600 pessoas e a decisão teve que ser ou vamos proceder a despedimentos ou arranjar forma de empregar essas pessoas. E acabámos por arranjar uma solução. Foi uma solução, na minha opinião, a melhor de todas. Foi ocupar todos esses trabalhadores em excesso e o resultado foi que nós temos neste momento 300 pessoas na Alemanha a trabalhar nas fábricas da Alemanha e que regressarão a partir do momento em que nós precisarmos delas aqui, mas que nos permitiu evitar qualquer despedimento desde essa altura. E do ponto de vista daquela decisão que mais o deixou orgulhoso, que mais o deixou sensibilizado também pela reação dos próprios trabalhadores? Aquele momento que não esquece enquanto CEO aqui da Volkswagen Auto Europa? É difícil dizer mais uma vez qual foi o mais. Acho que houve muitos momentos bons. Penso que dos pontos altos tenha sido exatamente esse, de conseguir arranjar emprego para todas as pessoas que nós tínhamos em excesso. E penso que todos os nossos colaboradores reconhecem nisso, de facto, o mérito de toda a equipa, que toda a equipa conseguiu evitar os despedimentos. Quando chega aqui à Volkswagen Auto Europa de manhã, qual é a primeira coisa que gosta de fazer? Olhar para os números do dia anterior, ver quantos carros é que foram produzidos? Normalmente vejo isso antes de sair de casa. E quando chego aqui, é a preparação da reunião da manhã, onde os principais chefes de departamento estão presentes, onde nós vimos os números do dia anterior, de produção e de qualidade, e de outras informações que são relevantes. Como é que um homem ligado à engenharia, ligado a toda esta manufatura, é também um apaixonado e um produtor de vinhos? Bem, tudo isto tem a ver com engenharia. Costumo dizer que isto é engenharia de emoções. E, portanto, não é muito diferente gerir uma fábrica de automóveis ou gerir uma fábrica de vinhos, digamos, ou uma adega. Tem muito a ver com emoção. Mas gosta mais de olhar para um carro que acabou de finalizar ou para abrir uma boa garrafa de vinho e saborear esse mesmo vinho? O vinho é tão complexo como um carro, no final. E é tão difícil de produzir como um carro. E, portanto, o impacto, eu diria que é equivalente. António, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e felicidades para a Auto Europa. Este